Meu nome de batismo, Ana Raquel de Oliveira Silva. Hoje em dia, Ana Bug. Nasci em São Gotardo, Minas Gerais. Lembro muito. Eu acho que minha primeira imagem da minha infância sou eu na fazenda. Eu morei na fazenda até os 3 anos de idade. E eu tenho essa imagem de brincando com a minha irmã, brincando em algum momento no quintal, bem nítida. Hoje em dia eu tenho ainda. Super. É uma cidade muito do interior. Hoje em dia eu acredito que tem mais ou menos uns 40 mil habitantes. Lá na época devia ter uns 30 mil habitantes. Então, aquela cidade que todo mundo convivia muito, a família convivia muito, todo mundo morava perto. E era uma relação muito amorosa. Eu, meu pai, a minha irmã, tenho uma irmã mais velha, e eu. Muito amorosa, todo mundo sempre junto, almoçando junto, comendo junto, fazendo tudo junto, né? Uma infância muito tranquila no interior. Ele sempre foi muito acolhedor, né? Meu pai, eu perdi ele tem 1 ano, faz 1 ano que eu perdi, e ele sempre foi um pai muito amoroso, muito zelo com a gente, foi um pai que sempre quis cuidar muito, ter todo mundo ali debaixo das asas, tanto que quando eu quis ir embora de São Gotardo, ele foi bastante resistente, porque desde pequena ele falava, você não é daqui, você é uma menina de granja. Ele já tinha entendido que eu tinha alguma coisa mais cosmopolita, né? Eu acho que eu fui uma criança um pouco vanguarda, eu curti muito estar ali naquele interior de Minas, mas ao mesmo tempo o meu olhar ele sempre foi além daquelas montanhas, porque eu sempre fui muito curiosa, uma criança muito curiosa. Curiosa em qual sentido? Artisticamente, culturalmente. Então eu me abastecia naquela cidade tão pequena do interior que não tinha ligação cultural com praticamente nada, nem muito menos de moda, com filmes, com revistas, jornais, porque não tinha internet, né, gente? Vamos comentar. Olha, minha infância foi nos anos 80, adolescência nos anos 90. Eu me sinto muito privilegiada de ter vivido nessa época tão anos 80 maximal, em todos os sentidos, de moda, cultura, música, e eu me abastecia de alguma forma daquilo. Eu acho que a música, desde sempre, eu me conectei muito com ela. Com a moda, eu me conectei através das novelas e filmes, e aquilo eu comecei a entender que existia uma comunicação através das roupas, genuinamente. Olha que interessante, era tudo muito genuíno. Mas esse meu olhar além das montanhas, ele já foi aguçando desde muito cedo. Eu fiz teatro na infância, naquela cidade, foi muito interessante porque era uma conexão que eu tinha com a arte de alguma forma. E eu amava, assim, eu amava o palco, eu amava me comunicar. E foi uma infância também muito na fazenda, ao mesmo tempo, foi muito brincando, com muitas brincadeiras na rua. Foi uma infância na rua também naquela época, né? Era muito seguro você estar na rua brincando o dia inteiro. Então, todas as brincadeiras infantis daquela época me abasteciam também. Aquilo que me impactou assim imensamente, me arrebatou, a Xuxa, descendo de uma nave espacial, um ser que era extremamente maximalista, caricato, e que conversava com o universo infantil ao mesmo tempo, tinha uma ligação de moda incrível, ombreiras, botas brancas, acessórios, aquela mulher linda, maravilhosa, né, que ela era modelo antes de ser apresentadora, muito carismática, com aquele carisma todo. Eu me conectei ali, para mim era um universo encantado, que eu assistia todos os dias.
Corta para agora eu indo no show da Xuxa, que Sim. acabou de acontecer. Revivendo, me dando o direito de reviver a infância, né, de um jeito tão maravilhoso, assim. Naquela época, tinham as revistas de moda, Capricho, Vogue, Elle, e a minha irmã, ela me abastecia culturalmente com isso. Ela é mais velha? É, mais velha. Então ela comprava as revistas para mim, ela via o meu interesse por isso, pela moda, e ela me abastecia. Tudo que eu via na revista, assim, eu queria estar naquele universo. Eu comecei a entender que eu queria estar, de alguma forma, naquele universo. Então, eu acompanhava tudo que estava acontecendo em São Paulo. Estava começando as semanas de moda, Fitoervas Fashion. O Paulo Borges estava começando a fazer a semana de moda aqui. Em Belo Horizonte, a gente tinha artistas, a gente tinha criadores incríveis como Marcelo Toledo, J. Cibalena, Ronaldo Fraga. A moda estava em ebulição, né, aqui no Brasil. E em Minas, como tinha os criadores mineiros, eu falei, gente, eu estou aqui no interior, eu tenho uma luz no fim do túnel para sair daqui e ir para BH. Então, eu comecei a trabalhar isso. Comecei a me vestir de um jeito diferente, comecei a vestir quem estava à minha volta de um jeito diferente também. Comecei a bancar um estilo. E não foi fácil, porque numa cidade do interior, isso nos anos 90, era uma quebra de barreiras assim, muito grande, sabe? Mas alguma coisa me dizia que era isso. E não te intimidava, né? Não me intimidava, muito pelo contrário. Eu falava, eu preciso me conectar com essa energia, com essa frequência para eu sair daqui. E eu tinha esse foco, eu ia em frente. Distante, mas ao mesmo tempo, eles tiveram um olhar muito acolhedor comigo em relação a isso. Eles entenderam que isso era, ao mesmo tempo, genuíno e também era uma coisa forte, sabe? Era uma coisa assim, natural. Não era que eu estava forçando alguma coisa, eu estava me entendendo ali em algum lugar também de um jeito, me encontrando na moda, me encontrando numa maneira de me expressar. Lógico que eles se preocupavam um pouco, tipo, nossa, as pessoas aqui estão achando isso um pouco demais. Mas eu fui muito bem acolhida em relação a isso, sabe? Eles entenderam que eu era um pouco diferente daquele universo, muito cedo. Seu pai ali na adolescência, 3 mulheres em casa, né? 3. Como é que era ele, assim, dentro de casa? A relação dele com vocês, assim? Meu pai, fazendeiro, né? Um fazendeiro do interior, típico fazendeiro do interior. Sempre quis ter um filho, homem, e vieram 2 filhas. Gente, uma coisa natural, né? Ele tinha uma relação muito, muito legal com a gente, assim. Ele era uma pessoa muito divertida também, assim, muito carismática, com humor sempre lá em cima. Aprendi muito com ele. Hoje em dia, eu levo muito o que ele falava, assim, no meu dia a dia, assim. Alguns bordões, algumas coisas com as minhas filhas, eu replico, eu sinto isso. E agora, o que fazer? Eu fui traçando um caminho. Engraçado isso, né? Porque naquela época, o meu pai, ele sabia que eu precisava ir, mas ele tinha medo que eu fosse, porque meu pai perdeu o pai muito cedo, com 4 anos de idade. Então, depois eu fui entender que esse zelo era medo de perder as pessoas, medo de perder a gente, né, as filhas. Então, ele foi um pouco relutante em eu sair de lá, mas eu trabalhei isso durante 1 ano depois que eu me formei. No colegial, né? Na época a gente falava colegial. Depois de 1 ano, eu fiquei sozinha lá. Minhas amigas foram embora, algumas foram embora, as outras ficaram lá se contentando com aquilo que tinha. Fizeram uma faculdade numa cidade do lado, mas nada me interessava. Nada me interessava, assim. Então, eu fui trabalhando durante 1 ano, eu foquei muito em trabalhar essa minha saída de lá, assim. Eu fui paciente, mas eu coloquei uma meta, em 1 ano eu vou para Belo Horizonte. Então, eu comecei a estudar o que tinha lá para eu fazer, os cursos. Sim. Comecei a estudar o que tinha para fazer também aqui em São Paulo, mas eu achei que era um passo muito grande. Como eu sou taurina, um pouco pé no chão, um pouco muito, eu comecei a falar, não, primeiro eu saio de São Gotardo para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte para São Paulo.
E foi o que aconteceu. Tinha o curso de estilismo na UFMG. Eu comecei a viver aquele universo intensamente e não teve como mais eles me segurarem lá. Eu fiz o curso, né? E eu comecei assim aos poucos. Eu fui em BH para fazer um curso de desenho, para fazer esse vestibular. Eu precisava desenhar bem. Então, o primeiro foram meio doses homeopáticas. Eu fui, fiquei uns 2, 3 meses lá, passei no curso. Irado. E aí não teve como mais me segurar na cidade do interior. Então, o que aconteceu? Eu usava aparelho, olha a história, eu usava aparelho ortodôntico. Sim. O meu dentista era de uma cidade vizinha, de Ibiá, Léucio. E eu trocava muito com ele a respeito de moda. Era uma pessoa que eu me conectava nesse universo, ele sabia o que estava acontecendo. E ele era amigo de Marcelo Toledo. Que demais. E quando eu fui para BH, ele falou, eu sou amigo de Marcelo Toledo, eu preciso de apresentar Marcelo para você. Eu falei, eu não acredito, eu tinha pastas, que na época a gente colecionava coisas em pastas, tá? Sim. Então eu tinha pastas que tinha todos os estilistas de BH, todos os estilistas de São Paulo, todos os modelos, todos os fotógrafos, eu sabia tudo o que acontecia. E na cena também da noite, porque moda e música, e a cena da noite estava ali entrelaçada, tudo acontecendo, né? Era a era clubber acontecendo. Sim. Cheguei em BH, depois de um tempo, conheci Marcelo Toledo, um ídolo para mim na época, que me inspirou muito em sair do interior e ir para BH. Assim, foi incrível. Ficamos muito amigos e somos muito amigos hoje. Eu cheguei, fui fazer esse curso e depois eu fui prestar o vestibular para esse curso, né, de estilismo. Quando eu cheguei no dia dessa prova, na hora que eu cheguei e vi as pessoas, eu falei, eu me encontrei agora. Esse é o meu lugar. Eu me encontrei agora. Toda aquela minha trajetória de infância, né, muito ligada artisticamente com o mundo lá fora, de filmes, música, moda, quando eu cheguei ali para fazer a prova, eu falei, é isso aqui. Agora eu entendi. Valeu a pena todo o esforço. Eu entendi ali aquilo tudo. Assim, tudo fez sentido. Tudo que eu tinha passado fez sentido. Fez um plim. Coisa que passava assim, na minha cabeça e era uma certeza. Assim, tipo, super natural, genuíno, né? natural. Assim. Não era todo o trajeto. Um objetivo, era quase que assim, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, tá ali guardadinho, uma hora isso vai acontecer. Para encontrar um marido, alguém que esteja por perto para construir isso, o que na sua cabeça era importante? Eu acho que a coisa mais importante é ter uma visão de mundo parecida, né? Eu acho que as pessoas são diferentes e isso é muito interessante numa relação, mas eu acho que uma visão de mundo tá alinhada, eu acho muito importante. E entender meu universo, né? Eu acho que isso também era essencial. Entender tudo que vinha comigo, né? Os looks, toda uma parte um pouco excêntrica de mim. Essa chegada a São Paulo, você conheceu o Zé em São Paulo? Conheci o Zé em São Paulo. Mas olha que interessante, quando eu morava em BH, o Zé do Planet Hemp, eles iam fazer um show lá. Eu cheguei a comprar o convite, o ingresso na época. E aí eu lembro de assistir no jornal, não vai ter mais show, que estava tendo muita polêmica na época, etc. Não teve, eles até devolveram o dinheiro. Eu tenho uma agenda escrito, show Planet Hemp, foi desmarcado. Eu tenho isso, gente, tá? E que um dia eu mostrei para ele. E aí não teve o show. Depois de uma semana eles foram para Brasília e foram presos lá. E aí foi acabando, né, o Planet Hemp. Corta, eu vim para São Paulo depois de 7 anos em BH. E quando eu cheguei em São Paulo, o Zé, eu não conhecia. O Zé estava indo morar em Los Angeles, na mesma época que eu cheguei aqui. Então já foi 2 caminhos assim que cada um estava indo para um lado, né? O Zé veio tocar, ele morava nos Estados Unidos e veio tocar aqui em São Paulo, na The Edge, e era véspera de Natal. E eu fui. Só que não tinha como ver o DJ. O lugar estava abarrotado de gente e não dava nem para andar. Eu fiquei bem aqui no começo com os amigos e tal e ouvi um DJ tocando algo que eu nunca tinha ouvido. Ele misturava hip hop, ele misturava rock, pop, ele misturava tudo. E eu ouvi aquilo, eu lembro de comentar com os amigos assim, gente, quem tá tocando?
Que som é esse? Fui arrebatada sem ao menos conhecer. Fui embora, passou alguns meses, fui para a DED de novo, ele estava tocando e uma amiga que estava comigo na outra vez virou e falou, lembra daquele DJ que você estava perguntando? Quem está tocando? É esse. Aí eu só fiz assim. Eu não acreditei, né, que existe uma imagem musical e depois veio a imagem física dele, né? E na hora eu me interessei profundamente, porque eu já tinha sido arrebatada musicalmente, né? Foi muito interessante. E aí, um amigo nos apresentou e a gente se conheceu assim, em 2005. Aí eu convidei ele, falei, eu preciso, né, ter uma aproximação. Ia fazer meu aniversário, convidei ele para tocar no meu aniversário. Ele tocou, e aí a gente faz aniversários perto, somos taurinos. E aí depois disso, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, eu estava solteira e tal, saí para um bar, ele também saiu, a gente se encontrou no Dia dos Namorados, ele sentou do meu lado, contou a vida inteira para mim. E depois de 2 dias ele me convidou para sair, para tocar. Ele ia tocar e me convidou para ir. E foi isso. Aí a gente namorou com 1 mês a gente foi morar juntos. E com 2 meses eu fiquei grávida. Sofia, cadê você? Ela tá ali se maquiando. E foi isso, são 23 anos. Não, mentira, 23 anos que eu estou em São Paulo. Eu tô com o Zé há 21 anos. E a gente foi se conhecendo tudo junto e misturado, né? Mas é engraçado, assim, que ao mesmo tempo parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, porque a gente teve uma ligação muito forte. Ele me trouxe um universo que eu ainda não conhecia, né? Que eu acho que é o universo do rap, do hip hop, da música, né? E do skate, que o Zé também andou de skate muitos anos da vida dele. Ele me trouxe esse universo mais do streetwear para minha vida. Essa cultura dos sneakers. Sim. E eu acho que eu deixei o universo dele mais boogie, mais colorido. Que legal, o espelho da sua família, seu pai, 2 filhas. Exato. E você. É engraçado isso, né? E essa dinâmica de família, eu e uma irmã, eu sempre quis que as minhas filhas também tivessem, assim, sabe, uma duplinha. É engraçado que o Zé veio de uma família que é ele mais 3 irmãos, então são 4 homens. Ele veio de uma família bem masculina mesmo, né, nesse universo masculino. E ele me surpreendeu tão positivamente. Ele tem uma filha de 34 anos, né, que já veio a minha enteada, a Maria, junto. Ele é um pai muito amoroso. E eu acho que hoje ele convivendo tanto com esse universo feminino há tanto tempo, né? Eu, a Sofia, Estela, a Rubi, a cachorrinha, até a cachorrinha é fêmea. Ele tem uma doçura muito incrível, um pai muito amoroso, muito atencioso, cuidadoso. Eu aprendo muito com o Zé, assim. Eu acho que, por eu ser do interior, eu tive, acho que, uma educação um pouco mais rígida. E o Zé, acho que ele vem com uma amorosidade, assim, sabe? Mais na educação das meninas. Eu acabo aprendendo mais com ele. Engraçado isso, sabia? E ele é um doce, é engraçado. Eu costumo falar que é o Zégon da porta para fora e o Zé, maestro Zezinho daqui para dentro. Ele é muito ligado nas meninas, ele é uma pessoa que viaja muito, ele trabalha muito fora do país, mas a qualidade da relação dele com elas é muito especial, assim, sabe? Ele é um pai muito presente, ele procura sempre estar muito com elas, participativo em tudo, extremamente zeloso e de uma doçura assim maravilhosa. A palavra pai para você, ela se encaixa, ela vem leve, então? Vem muito leve, sim. Mas são 2 universos diferentes, né? Eu acho que o pai lá do passado, do interior de Minas, lá nos anos 80, ele era um pouco mais
rígido, né? Tinha um olhar um pouco mais rígido. Eu acho que na minha educação eu tive isso, mas tinha muito amor também, muito zelo também ali. Existe a diferença de geração, existe, mas geracional. talvez o ponto que a gente pode destacar nessa paternidade saudável e extremamente importante, né, para uma esposa, para um filho, é o amor sendo base ali, né? E talvez assumir essa responsabilidade também como pai. Você acha que isso que seu pai assumiu de estar assumiu. Ali? O Zegon assumiu de estar ali. Assumir a responsabilidade de ser pai, Exato. Sabendo que o amor é um desses fragmentos. Né? Assumir um lugar assim, né, forte, familiar, né, uma postura assim de aquele que cuida, que zela, que resolve, mas ao mesmo tempo é amoroso. O Zé tem uma sensibilidade, ele é sensível. O meu pai tinha um pouco mais de dureza, ele não era sensível, mas era amoroso. E eu sempre quis ter minha família, assim, eu tinha certeza que eu ia ter minha profissão, que eu ia, né, traçar toda a minha trajetória, meu caminho, e que foi o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu queria ter uma estrutura familiar. Para mim sempre foi muito importante ter uma família, Sim. ter um marido. Acho que é o meu lado careta é esse, hein, gente? Que é ter uma base familiar, ter meu marido, minhas filhas, ter um casamento de 21 anos. Hoje em dia isso é tão raro. Sim. Né? Eu acho que eu conheço poucas pessoas, assim, dos nossos amigos que ainda estão casados, sabe? Então é uma relação que a gente sempre tem que estar revisando, de muito cuidado, de conversa, né? Para dar certo, porque não vem com uma fórmula pronta. A gente não vem, tanto eu quanto ele, não viemos. A gente foi se conhecendo pelo caminho, né? Mas a gente teve muito amor e ainda tem para a gente querer estar juntos ali e passar isso para as nossas filhas também, sabe? Com certeza. Eu acho que querer é o principal. Você querer, você ter uma paciência de entendendo, né? Porque eu não sou a mesma pessoa de 21 anos atrás, o Zé não é a mesma pessoa de 21 anos atrás, a gente vai mudando, mas eu acho que a nossa essência é a mesma. Aquela essência de quando a gente se conheceu, sabe? Sim. E a gente olha aqui o cenário, né? A gente está gravando na sua casa. Essa casa reflete isso, né? Essa relação de vocês 100%, né? Ela é tipo... Se tiver que materializar, de fato, o que é essa relação no físico, talvez seria isso aqui. Né? É incrível isso, porque eu acho que a gente foi... A nossa casa, ela é muito viva, né? E eu acho que ela conversa, ela transita entre a moda, entre a música, entre a arte, cultura. É a gente. Eu acho que tudo que tem aqui na nossa casa é muito o nosso externo, né? Eu costumo dizer que a nossa casa, ela veste o que a gente é. Então, não faria sentido se a nossa casa fosse diferente, se fosse uma casa minimalista, não faria sentido. A gente conversa muito sobre isso. Como a gente vai acumulando aqui histórias, viagens, momentos. Então, tudo aqui conta alguma coisa sobre ele, sobre a gente, sobre alguma viagem que a gente fez, sobre algum olhar nosso. E ela vai mutando, ela está em mutação sempre. Isso não quer dizer que ela estará assim para sempre. Ela está em mutação. Sempre vem uma coisa nova, a gente tira outra. É basicamente um acesso às memórias, olhando para aqui, vivas. Memórias vivas. E ao mesmo tempo também um lugar que inspira, né? Não sei se vocês têm o fato de ter isso aqui, é coisas que é muito importante para o trabalho de vocês dois, de ter um lugar que inspira criativamente sem você perceber, né? Exatamente. E a gente, hoje em dia, esse olhar está muito voltado para ouvir música aqui dentro, mais nas mídias físicas, não muito digitalmente, porque a gente gosta de pegar um disco, colocar para tocar, né? O Zé, como DJ, enfim, tem uma coleção. Hoje em dia, eu estou resgatando os CDs, as fitas cassetes,
para colocar para ouvir do começo ao fim, porque isso também dá para a gente uma memória afetiva, e eu acho que a nossa casa tem muita memória afetiva, entende? Sim. Ela conta muito sobre a nossa trajetória, sobre quem a gente é, de onde a gente veio. Isso é o Aizinho tá ali, ó, como quem não quer nada. Ai, meu pai, ele ficou doente um tempo, né? Ele ficou acamado por 5 anos, então ele foi indo aos poucos, né? E eu costumo dizer que parece que era um luto antecipatório, até para entender o que a gente estava vivendo, né? Eu fui entender, porque parece que a gente sempre está se despedindo. Sempre que eu ia lá, parecia que era uma despedida. Sim. Então, era uma fase difícil, complicada. E quando ele se foi, a gente entendeu que ele tinha cumprido a missão. Uma missão bonita, de pai, de elo, né, familiar muito grande. Ele era uma presença muito marcante, sabe? Então, isso eu levo comigo. Essa presença dele, uma pessoa que tinha presença, sabe? Maravilhoso. Você teve, então, essa oportunidade de ir se despedindo dele mesmo, sim, assim, sim, de falar sim. sobre... Sim. De agradecer pela jornada. Muito. Sabe, me conectar com o lado espiritual. Eu sou muito espiritualizada, eu acho que nesses momentos a gente fica mais espiritualizado ainda, né? Sim. E entender que não acaba aqui, que existe outro plano, que eu acredito muito que ele deve estar pleníssimo lá, na melhor forma dele como pessoa. Você se sente privilegiada, assim, de ter tido um bom pai nesse mundo hoje? Muito. Agradeço muito, assim, a minha base familiar, assim, foi muito importante para eu ser quem sou hoje, né? Quem eu me tornei, né? A minha essência, né? Eu acho que eu mudei muito como pessoa também, né? Desde a infância, depois que eu saí de São Gotardo para BH, eu acho que eu fui me aprimorando, eu fui me moldando, né? Lapidando. Eu saí do interior assim, como se fosse um diamante bruto, sabe? E eu acho que essa lapidação assim foi muito importante. Eu saí com uma menina muito ingênua, com muitos sonhos, né? Do interior para Belo Horizonte. Então, eu fui entendendo que nem tudo era o glamour que eu imaginava que era, que na prática a moda é uma outra história, e o que eu queria ser quando eu estava em São Gotardo, eu acabei não sendo, quero ser uma grande estilista, eu não me encontrei nesse lugar, eu fui trabalhar em alguns lugares, eu entendi que não era o caminho, mas fui estudando outras vertentes da moda. A moda tem um leque maravilhoso, né, para a gente explorar. Eu fui em vários caminhos até me encontrar. Hoje em dia, eu acho que eu estou na minha melhor forma, né? Me tornei Ana Bug em BH, isso para mim foi um grande presente, né? Lá aconteceu essa virada, né? Essa persona, eu acho que é uma persona, né? E eu acho que é interessante carregá-la, né? Hoje em dia eu estou num lugar assim muito confortável, né? A Ana Raquel, que eu trago lá do interior, com a Ana Bug. Então, hoje em dia, essa junção assim, ela faz tanto sentido, porque por mais mudanças que eu tive na minha vida, tanto de cidades quanto de aprimoramento mesmo, de estudo, de me tornar quem eu sou hoje em dia, eu carrego comigo a Ana Raquel aqui dentro. Então, eu acho que isso foi com o tempo, ficar confortável dentro de mim mesma, na minha pele, sabe? Porque quando eu cheguei em São Paulo, as pessoas falavam, seu sotaque está muito carregado. Eu ouvia isso naquela época, 23 anos atrás. E, sabe, você é meio caipirinha ainda. Tinha isso, porque o mineiro, ele tem uma essência muito especial. E eu acho que isso foi quebrando com o tempo, talvez naquela época eu quis me moldar aqui em São Paulo, mas quando eu entendi que o que é mais interessante de mim é o que eu sou, o que eu carrego, toda a minha bagagem, de eu ser de onde eu sou, eu carregar essa essência, me dá, é o meu borogodó, é isso que sou eu. Não adianta eu querer me encaixar em alguma coisa que não sou eu. E eu demorei com a maturidade, eu tive que ser mãe, para entender que o mais interessante de mim sou eu.
sabe? Plenamente trazendo tudo que eu percorri. A menina do interior que saiu com 18 anos, foi para BH, ficou 7 anos e agora está em São Paulo há 23 anos. Entende? Então, hoje eu estou muito confortável com isso. Então, se eu tiver que carregar o sotaque, eu carregarei sim. E mineiros que vierem para São Paulo, continuem com o sotaque. E hoje, eu, como uma comunicadora de moda, para me encontrar nesse lugar, eu voltei na Ana Raquel, lá do passado, 7, 8, 9 anos, fazendo teatro, que era uma coisa que me abastecia, assim, me deixava extremamente feliz, realizada, e que eu tinha colocado isso, de alguma forma, em gavetas, né? Eu acho que durante a vida a gente vai acabando engavetando coisas, né? Sim. Até talentos, você acha que você não é mais aquilo, e na verdade você não é, mas quando eu entendi que eu poderia revisitar lá no passado uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha infância e trazer para agora, eu comecei a abrir a câmera. Isso foi na pandemia, né? O styling, ninguém se vestia, né? Não tinha nada acontecia, meu trabalho estava totalmente parado. Eu revisitei aquela menina do teatro para fazer meus vídeos, e isso eu fui estudar, eu fui me aprimorar, fui entender que tom de voz eu queria, o que eu queria falar, da forma que eu queria falar. Eu fui entender que eu não queria só falar de tendências, eu queria falar mais de comportamento, porque a moda ela é tão política e ela é tão comportamental. Sim. Que não adianta você falar só da roupa se você não vai para essas camadas muito mais profundas. Sim. Então eu fui me aprimorando, eu fui ficando mais segura em relação a isso. E hoje em dia eu tenho um projeto que chama Socorro Fashion Show, que é com o Rodrigo Polak, que é um projeto que a gente fala de moda de um jeito com humor, porque hoje também eu entendo que aquele peso, sabe? Aquele peso da moda que todos era... programas de moda muito engessados, tudo muito certo e errado, primeiramente. Isso. Não existe, né? Eu acho que uma quebra de padrões é o que eu mais levanto essa bandeira em relação à moda. Então a gente vai para esse lugar mais divertido, até mais lúdico, usando, pegando aquela coisa lá da infância mesmo, sabe? De brincar, de poder se expressar de uma forma mais divertida, entrevistando as pessoas, invadindo closets. Eu estou super realizada.